Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de sistemas distribuídos. Existem basicamente três tipos de sistemas distribuídos. Os sistemas distribuídos para computação de alta performance, aqueles mais voltados para processamento e computação. Os sistemas de informação distribuídos, aqueles mais voltados para banco de dados e armazenamento. E os sistemas distribuídos para computação pervasiva, aquele que conta com os nós, que são bem pequenos, né, que podem ser acoplados em coisas, em sensores, que constituem a internet das coisas, por exemplo. Para os sistemas distribuídos baseados em computação, né, sistemas de computação distribuída, né, de computação de alta performance, que exige um poder de processamento maior do que é entregue por um único computador, é importante nós começarmos a falar sobre a questão da computação paralela, até porque a computação distribuída de alta performance, ela derivou, ela nasceu dessa preocupação com a computação paralela. A computação paralela, ela pode ser feita num único computador. Isso pode acontecer, né? Porque a gente tem aqui basicamente dois tipos de computação, de formas de organizar um sistema para rodar dentro de computação paralela. A gente tem essa primeira maneira aqui, né, que é de multiprocessador ou multicore, né? E temos essa segunda maneira aqui, que é de multicomputador. Qual é a grande diferença entre elas? O nome já diz, né? Multiprocessador ou multicore, né? Então temos vários cores ou vários processadores. Pode ser numa máquina só, pode ser em máquinas diferentes, mas eles compartilham o mesmo local de memória aqui. A memória é compartilhada por um barramento de interconexão aqui. São páginas de memória diferentes, né? E aí esses processadores, ou cores, ou núcleos, eles acessam o mesmo conjunto de memória aqui, né? Então a gente tem aqui que cada um desses processadores eles vão executar passo a passo o algoritmo de maneira paralela. Posso ter um processo rodando aqui nesse processador, outro processo sendo rodado aqui nesse outro processador, outro processo aqui e outro processo aqui ocorrendo de maneira paralela. Eu não preciso que um processo termine para que entre um outro processo. Eu posso executar de maneira literalmente paralela. Então, cada processador roda seu processo aí, usando seus próprios recursos, né? Nenhum invade o local do outro. Eles podem compartilhar o mesmo conjunto, a mesma porção de memórias aqui, por meio de um barramento de interconexão. Isso aqui eu posso ter, como eu disse, em um computador só, né? Evoluindo esse modelo aqui para um modelo em que eu posso ter vários computadores, eu consigo ter aqui um modelo de computação paralela usando um multicomputador. E aqui eu já entro na ideia de sistemas distribuídos, né? Aqui também pode ser sistema distribuído, né? Eu posso ter vários computadores, cada um com seu processador, e eles compartilhando um endereço de memória, né? Que, sei lá, um servidor que só provê a memória, talvez fosse, né? Ou um endereço, um espaço de memória que seja compartilhado, mas todo mundo acessando o mesmo espaço de memória. Só que aqui eu tenho cada um dos computadores responsáveis por sua própria página de memória, né? Cada processador acessando aqui a sua porção de memória, e esse acesso aqui ele é individual, ele não é compartilhado aqui por meio de um barramento de interconexão. O barramento de interconexão ele compartilha os computadores aqui, ó. Os computadores eles conversam entre si pelo barramento de interconexão e não pela memória, como acontece aqui, né? Então esse aqui é um paradigma um pouco diferente. Inclusive aqui eu posso me comunicar pelas páginas de memória, né? Como esses processadores aqui, todos eles podem acessar esse barramento, essa porção de memória. Esse processador primeiro aqui, ele pode deixar algum recurso, algum dado aqui nessa memória, e esse processador aqui, ele pode entrar nessa memória aqui e pegar esse recurso. Isso é possível aqui nessa arquitetura de memória compartilhada. Nessa arquitetura aqui de memória privada, né, em que eu posso ter vários computadores, esse processador aqui ele não pode conectar nessa memória aqui, porque essa memória é privada a esse processador aqui, né? Então a comunicação ela acontece basicamente por troca de mensagens, né? Esse computador, para se comunicar com esse computador e pegar um dado que está nessa memória, ele tem que trocar mensagens com esse computador aqui. Esse processador tem que entregar a mensagem, jogar a mensagem no barramento de interconexão, que na maioria das vezes vai ser rede, vai ser interconexão feita por rede, e ele vai chegar aqui e esse processador vai ter finalmente acesso a um dado que está aqui nessa memória, né? Essa é a computação paralela.
E a computação paralela, ela evoluiu para alguns tipos de processamento de alta performance, que a gente vai detalhar agora nos próximos slides. Né? Primeiro agora falando do cluster, né? O que é a computação em cluster? Né? É muito usada em data centers, por exemplo. Né? A computação em cluster, basicamente, é quando eu tenho aquele conjunto de nós, de computadores, que são homogêneos. Ou seja, eles são iguais entre si, ou quase idênticos, bem parecidos entre si. Usam o mesmo sistema operacional. Usar o mesmo sistema operacional é um requisito para eu ter um cluster. Né? Então eu tenho aqui um desenho que demonstra aqui, ó, como que é mais ou menos uma arquitetura de cluster. Né? Vários computadores, perceba que esses nós aqui, né, os nós de computação, eles são iguais. Né? Perceba que os componentes aqui, eles são iguais entre eles. Ó. O local SO aqui, o sistema operacional local, ele é igual em cada um desses nós aqui, né? E aí eles se comunicam por intermédio da rede aqui. E além disso, eu tenho um nó único de administração, que é o master node aqui, o nó mestre. Esse nó mestre é o responsável por organizar como que cada um dos computadores vai se comunicar com os outros computadores aqui, né? Ele é quem vai falar, ó, você comunica dessa forma, vai estabelecer os protocolos, né? E todas essas regras são estabelecidas aqui nesse componente que só ele tem aqui, ó, a biblioteca de paralelismo, bibliotecas paralelas aqui, né? A Parallel Libs. Ela determina que esse é o master node, né? E aí, mas eu tenho algumas desvantagens, né, em ter esse tipo de arquitetura. Porque imagina que eu tenho um único master node, né? Não vamos pensar em redundância nem nada disso, replicação nem nada disso. Imagina que eu tenho um único master node. Se eu coloco um monte de computing node, todos eles se ligam a um único master node, obviamente eu vou ter problemas de escalabilidade, porque eu vou começar a perder performance. O gargalo vai estar aqui no master node, né? Ele vai ter que ser bastante poderoso para poder colocar um monte de computer node aqui. Mas vai chegar um limite, né? Ele vai chegar um limite. E aí eu vou ter que ter outro master node, né? E aí eu vou precisar de comprar outro computador, que provavelmente não é barato. Um computador que tem um recurso que comporta vários computer nodes. Então eu vou ter problemas de escalabilidade. E eu tenho um ponto único de falha. Imagina se esse master node cai. Se esse master node cair, acabou a comunicação. Esse computer node aqui não consegue se comunicar com esse computer node aqui. Então acabou a minha rede. Então tem que manter o meu master node funcionando, né? A todo momento, né? Eu tenho que ter a atenção redobrada em cima dele, né? Então esse é um problema, né? Que ele se torna um ponto de falha. Né? E tem um outro problema. Agora imagina se eu preciso fazer com que os nós se comuniquem entre si, mas eles são diferentes. Percebe aqui, né? Os nós têm que ser homogêneos. Mas se os nós forem heterogêneos? Eu preciso, imagina se eu quero fazer eu quero distribuir o meu sistema, mas não para uma mesma administração, né? Uma mesma entidade administrativa. Eu quero que as pessoas no mundo inteiro, na internet inteira, possam contribuir com seus processadores para a gente computar alguma aplicação que exige computação intensiva. Sei lá, eu quero descobrir a cura para o câncer, né? É muito feito pelas universidades de medicina, né? Pessoal que quer descobrir novas vacinas e tal. Como é que eu faço, né? Com cluster computing, pelo jeito aqui não dá, né? Porque é homogêneo. Então eu avanço para o próximo passo, que é a grid computing, computação em grade. O próximo passo aqui é onde eu posso ter vários nós por todo lugar. Não precisa estar sobre a mesma administração. E por isso os nós podem ser heterogêneos. Porque como não é a mesma administração, cada um pode ter seu computador diferente, né? Eu posso entrar nessa rede com um smartphone, que é diferente de uma outra pessoa que entrou nessa rede com o seu notebook pessoal, que é diferente de uma organização que entrou nessa rede com um data center. Né? Inclusive um cluster pode ser um nó dentro dessa grid computing, né? E aí eu posso ter várias organizações, né, trabalhando, ou posso ter pessoas particulares trabalhando dentro de um mesmo sistema distribuído, fornecendo lá seus recursos de processamento, né, para poder ajudar a fazer esse processamento de alto desempenho. Facilmente isso vai atingir 1 a 1, até porque eu estou querendo desenvolver um sistema aí em que pessoas no mundo inteiro possam contribuir comigo, né? Então eu não tenho mais uma rede local. Agora tem uma rede global, uma Wide Area Network. Então tem todos aqueles problemas de latência que a gente discutiu no vídeo anterior sobre transferir a rede de uma LAN para uma WAN, né?
E para isso eu vou ter que manter um tipo de organização que é diferente, né? São as organizações virtuais. É definir quem pode acessar o quê, quanto cada um vai contribuir com o processamento para a rede, os dados críticos, como que eles vão ser tratados, quem vai ter acesso aos dados. Então tem toda essa questão de segurança envolvendo os recursos que estão sendo computados, processados pelos nós da rede, né? Então a gente tem aqui um cenário de grid computing, né, que é um passo além da cluster computing. Avançando um pouco mais, a gente tem aqui a cloud computing, né, que também é um tipo de processamento de sistema distribuído organizado para prover computação de alto desempenho. Essa figura aqui mostra a arquitetura em camadas. Né, a arquitetura em camada de todo o sistema de computação. A gente tem um hardware, né, que é a nossa parte física, temos a infraestrutura, que é composta pelo sistema operacional, e as bibliotecas que fazem com que os programas rodem, ou bibliotecas de programação. Né? Temos as plataformas aqui, né, que é a própria IDE, por exemplo, né, os sistemas gerenciadores de banco de dados compõem uma plataforma que ajuda um desenvolvedor a criar novas aplicações, e a própria aplicação em si. Né? Então a gente consegue dividir a atuação de provedores de serviços de cloud usando essa divisão aqui de plataforma, porque existem pessoas que trabalham aqui, nessa parte mais baixa, provedores de serviços de cloud que trabalham servindo recursos que estão aqui na parte mais baixa. Existem provedores de serviço de cloud, de nuvem, né, que trabalham fornecendo serviços, recursos que estão aqui na parte intermediária, ou aqueles que trabalham fornecendo serviços que estão aqui na parte de cima. Está até escrito aqui, ó, a Infrastructure as a Service, Platform as a Service ou o Software as a Service. E alguns exemplos, né, de provedores que trabalham em cada um deles. Né, os data centers, a Amazon S3, né, que ajuda na infraestrutura, o Microsoft Azure, ou o App Engine da Google, que trabalha fornecendo plataforma, o próprio Heroku, né, trabalha fornecendo a plataforma, e aqui os serviços, né, do software da Service, o SaaS, que trabalha fornecendo serviços, né, o Gmail, o YouTube, o Google Docs, né, todos esses serviços que tem disponíveis na web. Então aqui, ó, temos as camadas aqui mais detalhado, né, mostrando o que se fornece, que tipo de serviço se fornece em cada uma daquelas camadas. Né, no hardware, o meu serviço de cloud pode fornecer processadores, né, processamento, capacidade de processamento, roteadores, energia, cooler. Eu posso manter lá um data center com computadores potentes para prover para pessoas que paguem para mim uma assinatura mensal, uma capacidade de processamento. Se ele quiser mais capacidade de processamento, é só me pagar mais. Né? Se ele quiser mais capacidade de roteamento, é só me pagar mais. Energia, cooler, enfim. Né? Esse aqui os clientes quase normalmente nunca chegam a vê-lo, né? Porque é algo mais baixo nível, né? Lá a nível de hardware. A nível de infraestrutura, aqui a gente tem atuando fortemente as técnicas de virtualização. A virtualização acontece bastante aqui. Eu posso criar máquinas virtuais com infraestruturas diferentes, e aí para cada tipo de necessidade, cada tipo de configuração de infraestrutura que um determinado pessoa quiser, uma empresa ou um desenvolvedor, né, empresa de desenvolvimento quiser, eu posso montar serviços virtuais com essa infraestrutura. Tem pessoa que quer um software Linux, né, outro quer um Windows, e aí tem os Macintosh, acho que é Macintosh. Quando às vezes você quer desenvolver um sistema, né, um aplicativo que é iOS, e você tem que desenvolver no Mac, você não tem um Mac, né? Aí o que você faz? Você vai e aluga um Mac de alguém, né? Acho que é Hackintosh. Não, Hackintosh é quando você coloca o Mac no seu computador. Enfim, tem como você alugar um Mac, né, de alguém numa plataforma que fornece serviços de cloud a nível de infraestrutura. Plataforma é quando aquelas serviços que provém serviços de cloud, que provém recursos específicos para desenvolvedores, né? A Amazon, aqui a S3, é um serviço de storage, né? de armazenamento, né? Um API para você guardar arquivos, e tem vários serviços, plataformas. O Heroku é um, né? Que você consegue organizar ali
a configuração que você necessita para o seu sistema. Então tem vários outros aqui que fornecem serviços de plataforma para desenvolvedores. Né? E a aplicação, né? As aplicações, isso aí é mais comum para os usuários. A Netflix, o YouTube, todas essas aplicações que rodam na nuvem, né? O Google Drive e tantas outras que a gente usa, são aplicações de cloud computing. Né? Você paga, ou você tem de graça, né? Mas geralmente você pode pagar e você tem acesso a esses recursos. Enquanto você paga, você vai continuar tendo acesso a esses recursos.